O índice, ou índice de referência, é um índice de mercado específico reconhecido pela CVM, a qual a política de investimento do fundo está associada. Quando a gente fala de o índice Bovespa, a gente fala, ele é um índice, né, de mercado específico. Qual mercado? O mercado acionário brasileiro, né? Ou seja, o mercado da Bolsa Brasileira. Quando a gente fala do índice de energia elétrica que tem na nossa Bolsa, a gente fala de um índice de mercado específico, as ações de energia elétrica da Bolsa de Valores do Brasil, né? Então esse índice de mercado, né, específico, ele tem que ser conhecido pela CVM, e a política do fundo de investimento vai estar associada justamente a esse índice de referência, que é o índice de mercado reconhecido pela CVM. A Comissão de Valores Imobiliários, ela tem a função de reconhecer os índices conforme alguns critérios. E quais critérios são esses? Nós trouxemos alguns critérios, né, para o reconhecimento de um índice de referência pela Comissão de Valores Imobiliários. Por exemplo, quanto à metodologia, a metodologia do índice, ela deve ser disponibilizada de forma gratuita na internet, bem como a composição, pesos, rebalanceamento, etc. Por exemplo, o índice Bovespa, ele tem a metodologia pública disponibilizada na internet, você consegue acessar aí facilmente pelo site da B3, e essa metodologia ela vai determinar justamente quais empresas que podem participar do índice Bovespa, quais empresas que não podem participar do índice Bovespa, como será calculada os pesos do índice Bovespa, como será realizado o rebalanceamento, quanto será realizado periodicamente, obviamente, a entrada e saída de empresas, né, quando ele será revisto. Então, o índice, né, é um dos critérios para reconhecimento do índice de referência. Outro critério, quanto à metodologia também, ele deve ter regras pré-determinadas, critérios objetivos, né? Por exemplo, aqui para o índice Bovespa, né, ele tem uma lista de critérios objetivos do porquê, né, das regras, né, de entrada de empresas, de ações no índice Bovespa, né? Por exemplo, ela não pode ser uma penny stock, ou seja, ter um valor abaixo de R$1. É uma das várias regras que definem as regras para a entrada de empresas no índice Bovespa, né? Outro critério, quanto ao desempenho do índice, o desempenho do índice ele deve ser claro e público, ele deve ter ampla divulgação e fácil acesso pela internet, né? No caso do índice Bovespa, que a gente está usando aqui como exemplo, né? Assim que você entra no site da B3, você já consegue ver, a primeira coisa que você vê é o índice Bovespa. Nesse dia aqui ele estava 128 mil pontos, né? E você consegue ver facilmente ali que ele teve uma queda no dia, né? Estava em queda naquele momento, menos 0,16%. E você consegue ver de um dia, de um mês, de 3 meses, de um ano, de 5 anos, né? Então você tem uma publicidade bem grande no caso do índice Bovespa. E se você colocar no Google índice Bovespa, você consegue acessar facilmente o desempenho do índice Bovespa, né? Outro critério sobre abrangência. O fundo, no caso o índice, né? O critério para reconhecimento do índice de referência é que o índice deve representar um objeto de investimento claro e único. No caso do índice Bovespa, né, ele é composto pelas ações e units, né, da B3. Então, é um critério objetivo, né, e ele tem uma abrangência específica, né, que são as ações da B3. Né, e ele, como ativos elegíveis, né, ele descreve aqui claramente quais são os ativos elegíveis e quais não são elegíveis para compor o índice Bovespa.